Terça-feira, dia 21 de julho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, algumas coisinhas hoje. Sim, algumas coisinhas. Há uma aqui que é extremamente interessante. Bem, começamos a falar do Sporting. Ontem, grande vitória para o Sporting. Mais um bom jogo de pré-temporada. Portanto, curiosidade para ver este novo Sporting, muito mais físico. Mas olhando para este Sporting, a posição de extremo esquerdo ainda está um bocadinho em aberto e há aqui algumas opções. E uma dessas opções é Néstor Iracunda, extremo internacional australiano. Esteve no Campeonato do Mundo pela Austrália, ele que nasceu na Tanzânia, mas é internacional australiano, é o grande alvo do Sporting para o que falta de mercado de transferência. Obviamente sabemos que depois do mês de agosto há sempre retoques no plantel, mas para já é Iracunda então o homem que o Sporting quer. Ora bem, vamos por partes. Primeiro, começar pela questão Jeramay Hernández. O Sporting está muito perto, se é que já não desistiu da contratação do extremo espanhol. Já falámos aqui vezes que cheguem, o Sporting já estava quase nos 40 milhões de euros pelo homem. Não vai acontecer em princípio e o Sporting já está à procura de novas possibilidades para a posição. Uma dessas possibilidades, e a principal possibilidade, é Néstor Iracunda, jogador do Watford, do segundo escalão do futebol inglês. No ano passado fez 42 jogos, 4 golos e 4 assistências. Ele já pertenceu aos quadros do Bayern Munique, nunca jogou pela equipa principal do Bayern Munique. Esteve emprestado pelo Bayern ao Grasshoppers na temporada 24-25, 21 jogos, 1 golo, 3 assistências. E depois foi contratado em definitivo pelo Watford por cerca de 3 milhões de euros. Tem havido abordagem junto ao Watford na casa dos 10 milhões de euros, mas o Watford estabeleceu o valor de 15 milhões para vender o Iracunda. O Sporting, vamos ver se vai chegar a esses 15 milhões ou não, mas aparentemente, isto é informações que também vêm da Record, CMTV, não sei qual é que é o cargo do Pedro Sousa, mas nesse universo vem também do Pedro Sousa, que este é o grande alvo do Sporting para a nova temporada. Néstor Iracunda deu nas vistas no Campeonato do Mundo, chegou mesmo a marcar um golo e portanto é um jogador interessante, internacional australiano, pode atuar pelos dois lados, pé direito, mas naturalmente maioritariamente atua pelo lado esquerdo de pé trocado e, portanto, vamos ver se o Sporting vai então pagar os tais 15 milhões de euros para ter o Iracunda, o extremo internacional australiano. Sporting muito perto, se é que já não desistiu, de Jeramay Hernández. Benfica. Quem já desistiu de ficar no Benfica, aparentemente é Andreas Schjelderup, o extremo avançado, como lhe queiram chamar, norueguês. Ora bem, vamos por partes. Há mercado para o Schjelderup. O Schjelderup tem contrato mais 2 anos com o Benfica. Portanto, esta parte é certa. Há mercado para o jogador e há 2 anos de contrato para o Schjelderup. O Benfica quer renovar o mais rápido possível para não arriscar entrar no último ano, para o jogador não desvalorizar. O Benfica fez uma proposta de contrato ao Schjelderup. O Schjelderup não respondeu ao Benfica. Esteve no Mundial, nem sequer respondeu ao Benfica e quer sair da Luz. Não gostou da forma como foi gerido nos últimos anos. Recordem-se que o Schjelderup esteve muito perto, apesar do Rui Costa ter desmentido. Nós podemos aqui confirmar que o Schjelderup esteve praticamente fora do Benfica no mercado de janeiro. Depois veio os jogos com o Real Madrid e ele acabou por ficar. Portanto, o jogador ficou descontente com a forma como foi tratado nos últimos tempos de Benfica, a falta de confiança durante grande parte da altura. Brilhou, foi uma das boas figuras da Noruega no Campeonato do Mundo. Tem, por exemplo, um golaço no Mundial. No jogo contra a Inglaterra, exatamente, e foi muito importante no jogo contra o Brasil. Aliás, é ele que desbloqueia com 2 assistências. E, portanto, o jogador quer sair. Aparecem aqui vários clubes. Tem-se falado da Roma, tem-se falado do Tottenham, tem-se falado de vários clubes interessados. O Benfica olha para os 40 milhões de euros como valor base, mas o jogador, e isto também vem na imprensa nacional, quer sair do Benfica. O 00 tem uma notícia que explica bem isto, mas também há notícias de outros lados a que apontam no mesmo sentido de Schjelderup, aos 22 anos, querer novos voos, querer sair do Estádio da Luz. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O jogador, então, nem respondeu ao Benfica no que diz respeito à primeira abordagem para renovar. Quem tem respondido ao Benfica, mas não parece que seja fácil este negócio, é João Palhinha. Porquê é que está João Palhinha nesta lista? Porque o Marcos Silva insiste em ter o jogador. O jornal A Bola, garante que o João Palhinha está no topo da lista das prioridades do Marcos Silva.
que está a insistir junto do Benfica para contratar o internacional português. O João Palhinha já está no Bayern, acho que hoje foi o primeiro dia de trabalho, ou se não foi hoje, foi ontem. Teve aquelas declarações no aeroporto a dizer que não, pronto, que logo se via se ia ser Benfica ou não. Houve a questão do Aston Villa, acabou, ou pelo menos parece ter perdido aqui um bocadinho de tração. O Benfica continua então atento ao João Palhinha. É o tal empréstimo com obrigação de compra ou compra direta na casa dos 30 milhões. Não se figura um negócio fácil, até pela questão do salário do jogador. Portanto, estou curioso para ver o que é que vai acontecer aqui com o João Palhinha. Saltando para o Futebol Clube do Porto, só carimbar, oficial, Wang Ibeon, espero estar a dizer isto bem, se bem que eu fico sempre na dúvida sobre qual é que é o primeiro nome e qual é que é o segundo nome quando é asiático, porque nós tínhamos aqui antes um colega que explicou que, eu posso estar a dizer isto errado, mas que os asiáticos escrevem o nome ao contrário, ou seja, no meu caso o Igor Gonçalves seria Gonçalves Igor. Portanto, eu fico sempre na dúvida. Mas pronto, vamos chamar. Wong foi então oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto. Sabemos os contornos do negócio, 4 milhões e meio vindo do Feyenoord, mais meio milhão de variáveis. Assinou, e esta era a dúvida que tínhamos, assinou um contrato válido até 2029 e aparentemente vem encerrar o mercado do Futebol Clube do Porto no que diz respeito ao meio-campo, onde já chegou também o Granás, onde não saiu ninguém, portanto o Alan Varela, Pablo Rosário, Froholt, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, está lá tudo. Agora, aqui com o internacional pela Coreia de 29 anos, o Futebol Clube do Porto, a não ser que saia alguém, nunca sabe o que é que o mercado pode ditar aqui com nomes como o Froholt, ou até como o Gabri Veiga, ou até como o próprio Alan Varela, mas em princípio não irá acontecer, e o Futebol Clube do Porto neste momento considera que o meio-campo está encerrado para contratações. Vamos ver o que é que vai acontecer no resto do plantel. Vamos agora falar de dois guarda-redes que têm novas equipas. O primeiro é André Gomes, esteve na temporada passada ao serviço do Alverca, não lhe correu particularmente bem, teve altos e baixos, alguns jogos mal conseguidos, alguns jogos também muito bem conseguidos, portanto, altos e baixos, fez 25 jogos na Académica, no Alverca. Ele estava emprestado pelo Benfica, o clube onde chegou a jogar pela equipa principal e o clube de toda a formação. Olhando aqui, se estivermos isto certo no 0-0, ele chegou ao Benfica em 2016, portanto há 10 anos de Benfica, e agora vai então rumar, isto é definitivo, rescindiu com o Benfica, assinou pelo Casa Pia, contrato até 2030. Vamos ver se não será o guarda-redes titular do Casa Pia. Há a questão do Patrick Sequeira, que está sempre aí perto para sair, mas para já ainda não saiu. Mas André Gomes vem numa primeira fase eventualmente para lutar com o Patrick Sequeira, mas vou assumir que os responsáveis do Casa Pia, se contratam o André Gomes, se calhar já estão a contar com a venda do Patrick Sequeira. Vamos ver o que é que vai acontecer. André Gomes, um guarda-redes internacional jovem português. Eu disse que ele chegou ao Benfica em 2016, portanto há 10 anos. Ele tem 21 anos agora, portanto ele chegou ao Benfica com 11 anos, portanto quase a maior parte da vida dele foi passada ao serviço do Benfica nos vários escalões. Vai agora ser o jogador do Casa Pia. Outro guarda-redes, mas este no sentido de deixar Portugal, Gabriel Batista deixou o Santa Clara depois de várias épocas de bom nível. Lembro-me, por exemplo, da época 24-25, quando o Santa Clara conquista ou garante a presença nas competições europeias. Por exemplo, para quem joga Fantasy, o Gabriel Batista foi o guarda-redes, ou foi um dos guarda-redes, não sei se foi o guarda-redes ou um dos guarda-redes mais pontuados, porque aquela defesa do Santa Clara era brutal, na altura com o Vasco, e o Gabriel era um guarda-redes também de grande nível. Sempre titular no Santa Clara, estava nos Açores desde 2022, vai agora para o Botafogo, e o Santa Clara recebe na casa de 1,5 milhão de euros pelo Gabriel Batista, que, se eu não estou em erro, estava em final de contrato, ou tinha mais um ano de contrato. Deixa então ainda algum dinheiro nos cofres do Santa Clara, este guarda-redes de 28 anos, que foi um dos bons nomes que passaram pelo futebol português, formação de Flamengo, esteve no Santa Clara, como eu disse, 4 temporadas, 29 jogos, 35 jogos no ano passado, 39 jogos e uma assistência para o Gabriel Batista. Estes dois saíram. Quem chegou, neste caso ao Alverca, foi Yaya Boyang. Quem é Yaya Boyang? Vamos ter que o conhecer melhor, mas posso-vos dizer que é um internacional pela Gâmbia, defesa central, assinou... Exatamente, 10º reforço para o Santa Clara, assinou um contrato de 4 temporadas até junho de 2030. Falamos de um jogador que estava a jogar na Noruega, no Odense, 30 jogos pelo Odense, e agora é reforço do Santa Clara, é internacional pela Gâmbia, central
pujante, portanto, mais um reforço, mas confesso que não conheço, vamos ter de o conhecer. O bom da nossa liga, até para quem joga fantasy e não sei o quê, é que a quantidade de jogadores que chegam que nós não conhecemos é muito grande, e este é um deles, Yaya Boyang, que é então reforço em definitivo do Alverca. Algo que tudo indica terá sido a custo zero, mas não há aqui grandes confirmações sobre isto. Para fechar, em Portugal, dizer que, e eu já era para ter trazido isto ontem, acabou por me passar, o Vitória já escolheu, no fundo, o herdeiro de Nelson Oliveira, o homem que não é que vá ser o único avançado, porque há outros avançados no Vitória, nomeadamente o Ndói, eventualmente o Camará até a jogar mais ao meio, mas Alejandro Marques é o nome. Alejandro Marques, muito conhecido do nosso futebol, está em Portugal, ou estava em Portugal desde 2022-23, na altura, quando foi contratado pelo Estoril à Juventus. É um jogador que tem aqui um histórico muito interessante, que é a formação de Barcelona, passou também pela formação da Juventus. Esteve 4 temporadas ao serviço do Estoril. Não é que tenham sido 4 temporadas de absoluto domínio, de confirmar todo o talento. Porém, temos aqui épocas de 10 golos, 11 golos, esta época alguns problemas físicos, 27 jogos, 5 golos. É um jogador que tecnicamente é bom. Não sei até que ponto é que uma equipa de metade superior da tabela, de Vitória, que quer estar ali nos 6, 7 primeiros lugares, possa fazer isso com um jogador como Alejandro Marques como o ponta de lança. Acho que, por exemplo, Alejandro Marques, num esquema de 2 avançados ou de um segundo avançado, digamos assim, pode beneficiar mais. Como único avançado, não sei, acho que pode ser curto. Porém, é o homem que o Vitória quer. Ele terminou o contrato com o Estoril, está livre no mercado, tem vários clubes interessados. O estrangeiro é a principal ameaça ao Vitória, mas o Vitória está confiante que vai conseguir garantir o Alejandro Marques, uma ótima oportunidade. Falamos de um jogador que, apesar de tudo o que eu disse, tem apenas 25 anos, portanto ainda tem aqui alguma margem. E é um jogador que conhece bem o nosso futebol português. Ele é internacional venezuelano. Vamos lá para fora falar só de 2 coisinhas. Primeiro, o Chelsea quer mais um jogador, surpresa. Falamos de Maxence Lacroix, o defesa central do Crystal Palace, e o Chelsea estará disposto a pagar 50 milhões de euros para ter este internacional francês, que está no Palace passou as últimas 2 temporadas no Palace, vai agora para a 3ª temporada. Na época passada, grande época, 55 jogos, 3 golos, 4 assistências, é um central de 1,90 m, belíssimo jogador, sabem quem é, internacional francês, ótimo jogador. 26 anos, era isso que eu estava aqui à procura, tem 26 anos, e o Chelsea estará disposto a pagar 50 milhões de euros para ter o Lacroix. Esteve também no Campeonato do Mundo, exato, quer dizer, esteve no Campeonato do Mundo, se não estou em erro, ele foi suplente utilizado. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Exato, ele entra para o lugar do Saliba, exatamente, é quando o Saliba se lesiona, ele entra, e depois ele é titular no jogo do 3º, 4º lugar, que não foi propriamente um jogo que, do ponto de vista de organização de uma equipa, seja um ótimo cartão de visita, até porque a França sofreu 6 golos da Inglaterra, também marcou 4, é verdade. Mas Lacroix, então, 50 milhões de euros eventualmente para o Chelsea, que continua no seu shopping spree. Fun fact, eu posso-vos dizer isto, não vão levar a mal. Portanto, há um grupo que é dono do Chelsea, e esse grupo, para além do Ted Boyle, ou lá como é que se diz, tem também Mark Walters. Mark Walters é um dos donos, um dos CEOs, o que queiram chamar, do grupo que detém o Chelsea. Esse grupo também detém os Lakers. E o Mark Walters está a ser investigado pelo governo federal dos Estados Unidos. Aparentemente aí não tem a ver com a sua vertente desportiva, mas está a ser investigado por aparentemente aí umas fraudes de seguros. Portanto, vamos ver. Ele não está muito ligado ao Chelsea, está mais ligado à vertente, porque eles também têm os Dodgers, os LA Dodgers da MLB, da Liga de Beisebol. É o mesmo grupo, que é um consórcio, digamos assim, e o Mark Walters eu não sei se ele é o presidente, se é o CEO, confesso que agora não estou por dentro, mas sei que ele está a ser investigado, porque tem sido notícia nos nossos fóruns de Lakers. Ora bem, independentemente disto, o Chelsea está interessado na contratação de Maxence Lacroix do Crystal Palace, 50 milhões de euros. E este é um clássico dos mercados de transferências. Arsenal quer Nico Williams, toda a gente quer o Nico Williams nunca quer sair, o Atlético Bilbao também nunca quer vender, o Arsenal está interessado na contratação.
O Atlético Bilbao já disse, meus amigos, são 90 milhões de euros, é o valor da cláusula, paguem e depois conversem com o Nico. Não podemos esquecer que já houve clubes que pagaram, nomeadamente o Barcelona, e que depois o Nico disse, não, eu vou ficar. E portanto, é sempre, mas isto é um daqueles clássicos. Nico Williams, então, um dos belíssimos jogadores, campeão do mundo. É um jogador que eu confesso que adoraria ver numa Premier League, adoraria ver um dos grandes clubes que possa ganhar a Liga dos Campeões. Acho que ele tem tudo para ser. Tem 24 anos, portanto ainda vai bem a tempo, mas compreendo que realmente não é fácil à malta do País Basco deixar o Atlético Bilbao. Tem realmente aqui uma ligação diferente. Eu acho que é talvez o clube que tem a ligação diferente com os jogadores, com os seus jogadores. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É sempre uma novela todos os anos com a questão do Nico Williams. Vamos ver se ele vai sair. Agora é o Arsenal, se calhar daqui a uma semana será o Manchester United. Não faltam interessados num extremo de 24 anos, que é um dos melhores do mundo naquilo que faz. Bem, meus amigos, estamos conversados. No que diz respeito a mercado, voltaremos amanhã. Acho que é só isso que eu tenho para vos dizer. Agora estamos na pré-temporada. Benfica, né? A Benfica vamos ter o primeiro vislumbre oficial da equipa do Benfica. Estou muito curioso para ver a impressão digital do Marco Silva no Benfica. Acho que o Marco Silva é um treinador... acho que foi o Hugo Oliveira, né? O treinador do Famalicão, que disse que o Marco é o melhor treinador português da atualidade, e eu tendo a concordar, pelo menos a avaliar pelo trajeto recente do Marco Silva. Se não se for ele, será um Jorge Jesus desta vida, mas parece-me interessante essa declaração. Estou muito curioso para ver. É claro que há a questão dos reforços, ainda há tantas dúvidas no plantel do Benfica. Chegou agora o John Duran, mas o que é que vai acontecer com o John Duran? Vai ser titular? Pavlidis não vai ser titular? Vão jogar com 2 avançados? O que é que vai acontecer com o Sheldon, porque falámos agora? Vem para a linha, não vem para a linha? Vamos ver o que é que vai acontecer, mas estou muito curioso e isto tudo está em 00.pt. O mercado voltará amanhã e o meu nome é Igor Gonçalves.